Os homúnculos em Fullmetal Alchemist são muito interessantes. Enquanto Fullmetal é uma história com muitos e muitos temas, passando de militarismo, ética, guerra, temas que percorrem e baseiam todo o mangá, claramente todos esses temas estão envoltos dentro do coração dele. Vida e humanidade. A validade, compreensão e expressão dos humanos em relação ao mundo à sua volta e suas próprias tragédias pessoais e coletivas. Os homúnculos são o puro reflexo dessa parte de Fullmetal. Simulacros inumanos criados tanto para se afastarem quanto se aproximarem da própria humanidade pelo pai. O pai, ou homem no frasco, retirou de si mesmo os próprios pecados para que pudesse alcançar uma ascensão divina, criando seres simultaneamente humanos e inumanos para retirar tudo de humano dele. O que é um conceito que inteiramente define e se contrapõe a tudo da história. Apesar de tudo, os homúnculos per se como personagens são muito divididos na mente das pessoas. Tem alguns que claramente são mais aclamados em Fullmetal e outros que claramente ninguém liga, o que afasta algumas pessoas das principais figuras antagonistas da série. Curiosamente, tornando alguns conceitos mais essenciais do mangá num elemento que não é tão celebrado assim. Apesar de tudo, eu tenho uma certa concordância com esse lado, mesmo que não completamente. Eu adoro o conceito dos homúnculos e acho que eles representam muito bem pra história, mas pelo menos 3 de 7 personagens não são realmente muito interessantes. Apesar de eu adorar o Gula porque ele é muito engraçado. E ele é meio fofinho, mano, tipo, olha pra ele, velho. Quanto aos idolatrados, eu gosto bastante dos 3, mas no final, pelo título, tá muito claro que não é sobre isso que é o vídeo. Nenhum desses homúnculos, nenhum desses personagens. Até porque já tem vários vídeos sobre eles em muitos sentidos, e todas as pessoas comentam o quão importante eles são pra Fullmetal e o quão fortes eles são dentro da narrativa. Mas não é por causa disso. É especificamente porque Selim Bradley, o Orgulho, pra mim é o melhor e mais importante homúnculo de Fullmetal. O personagem que mais tá no coração da história e dos temas da série, e também o que mais muda na história. Uma das últimas etapas para a realização principal das temáticas de Hiro Murakawa. Antes de tudo, é necessário voltarmos ao que foi introduzido no vídeo. A origem de Selim Bradley, a origem de Orgulho e do pai como entidades diferentes. Mas, mais do que isso, talvez seja preciso voltar ainda antes. A definição de Fullmetal Alchemist como mangá. E se há, dentre muitas e muitas coisas para se definir Fullmetal, desde a base da história aos protagonistas, talvez devêssemos voltar aos próprios protagonistas e definir uma coisa. Fullmetal Alchemist é definido pela separação do pai. A distância de Von Hohenheim, que faz Edward e Alphonse começarem a estudar, e a aproximação da imagem dele, que fazem eles afeiçoarem novamente a mãe. O orgulho que ela representava na imagem deles, refletidas do marido, ou uma identidade e função criadas a partir do abandono do pai deles. O que, além de ser a base da narrativa da série, o backstory dos protagonistas, também é o principal paralelo ao Pride. Como foi dito antes no vídeo, o orgulho é o pecado separado do homem do frasco, com uma tentativa de se desvencilhar da humanidade e transcender a outro patamar, representando isso nas falhas da humanidade através dos 7 pecados. E o primeiro a ser descartado é o próprio Orgulho, o homúnculo mais velho dele. E dentre todos os personagens, ele é definitivamente mais definido pela figura paterna. Claro que todos eles fazem parte do trabalho de personagem do pai como um elemento essencial para a trama, mas todos eles se desvencilham da figura do homem do frasco de uma forma muito distante, representado obviamente em seus poderes, enquanto o Pride é uma extensão muito clara do homem do frasco. O único preso especificamente ao território, o único que tem as sombras características com olhos e bocas, e como um elemento muito menor e mais casual de caracterização, mas tão importante quanto o resto, ele é o único que vai se expressar diretamente a Edward, tendo o equivalente da dinâmica que o homem do frasco tinha com Hohenheim. Além de tudo, o arco dele também é conectado de forma mais simbiótica a ele. Grid termina seu arco diretamente associado ao Ling e ao Edward, com seus dilemas vindo à questão por causa da sua relação com os dois. King Bradley com o Scar, o próprio Ling e a sua esposa. Mas o momento que faz Pride mudar tudo e concluir seu arco é quando ele se considera abandonado pelo pai. Então, enquanto a separação dos pecados capitais do homem do frasco é essencial para todos os personagens a nível da trama, em nenhum deles é tão bem representado tematicamente quanto o Pride. Mas para entrar realmente em sua contradição, é interessante entender o Pride como um personagem que o orgulho não está necessariamente relacionado a ele. Ou no mínimo que o orgulho caminha a uma crise de identidade na compreensão da sua caracterização. Primeiro, ele se considera efetivamente superior a basicamente todos os homúnculos, como o mais poderoso, diferente, incomparável a todos os outros 6, alguém que tem conhecimento maior do que todos os outros, e também um poder. A ligação simbiótica dele ao seu pai é o grande formador da sua personalidade e de hierarquização em relação aos seus próprios irmãos, o que é algo que é muito demonstrado nas cenas em que ele interage e cita o Gula ou Ganância. Ele se considera extremamente superior a eles. Mas além de tudo, existe um orgulho coletivo. O orgulho dele como um homúnculo, como essa existência que foi
separada do pai e que compreende não apenas ele, mas os homúnculos como seres superiores a humanos no geral. O que é interessante quanto ao fato de que ele é o personagem mais subvertido dentro da história, no sentido da comparação ao próprio pecado. Vezes os pecados no geral podem representar uma falha contínua dos personagens, como por exemplo o caso do próprio inveja, que a todo tempo tem inveja dos humanos, mas poucos personagens têm suas falhas demonstradas tão recorrentemente quanto o orgulho, que apesar de ser o homúnculo mais forte, é recorrentemente derrotado por todos à volta dele, quase que o tempo todo. Ele é imobilizado por Alphonse, ele não consegue imobilizar e deter o Hohenheim de continuar o ciclo de transmutação que ele está fazendo no país todo, e apesar de todos os outros homúnculos se envolverem em perigo o tempo todo, e muitas vezes estarem em clara desvantagem, com exceção do Bradley, ele é o que mais está o tempo todo no jogo de rato e rato com os personagens principais. O que mais tem sua característica e personalidade questionadas o tempo todo. O que é natural da sua caracterização. Ele é um personagem orgulhoso cujo orgulho está ligado a outra pessoa. Que o orgulho vem da representação de um outro que ele vê e que ele simultaneamente acopla e separa a sua própria identidade. Ele é o superior porque ele é o sentimento primário do pai, o orgulho, e também é inerentemente mais ligado a ele, mas ele sabe muito bem que ele não é. Ele sabe muito bem que ele está cumprindo o plano de outro e agindo mecanicamente para a realização de outro personagem. Dentro dos homúnculos, ele é o único com uma noção de individualidade menos clara. O Grid literalmente cria sua própria tropa no início do mangá e sofre o arco com o personagem porque ele sofre pela perda dos amigos. O Inveja tem sua identidade muito associada ao conflito com os outros humanos e a tentativa de se demonstrar superior a eles, mas demonstra pouquíssimo dessa relação de identidade simbiótica com o pai. E o King Bradley era inicialmente humano. Ele tem suas características próprias e dilemas internos, não apenas relacionados a ser um homúnculo o tempo todo. Ele tem uma identidade que diretamente se confunde quanto ao fato dele ser um homúnculo e quanto ao fato de que o pecado dele representa pra ele, mas ele é inigualavelmente individual entre todos. Enquanto isso, Pride, Selim, é definitivamente apenas o filho do pai. Mas se o Pride é definido por essa sua relação simbiótica com seu pai, alguém que ele está geneticamente ligado e espiritualmente ligado, no sentido de que ele é literalmente uma extensão, separação da sua alma a ele, a definição real da sua identidade e o complemento da sua caracterização foi da sua mãe, a Senhora Bradley. Primeiro, porque isso vem através de outra compreensão passada pelo pai dos homúnculos, a fé e o entendimento do potencial humano. Apesar de ambos se considerarem superiores a eles, o Homem do Frasco é alguém que se define apenas pela sua ligação com os humanos, pelo que ele fez os humanos fazerem e pela busca de conhecimento deles. Sua relação com os homens de Cherche, sua relação com Hohenheim, é isso que o formou com identidade, e o seu plano só pode ser executado pela manipulação de humanos específicos com vontades e determinações para o perseguir. E segundo, porque isso vem através, assim como de Edward de Alphonse, da ausência do seu pai. Quando uma pessoa fraca e sem poder decide proteger um dos seres mais poderosos do mundo sem saber o que ele seria capaz, podendo perder sua própria vida e ele não entende, isso fundamentalmente quebra o personagem. Não mais uma admiração intelectual como um homem vendo um ciclo de formigas, entendido elas como uma etapa para sua própria evolução e para o seu próprio consumo, ou no caso, o consumo de outro, o consumo do pai, essa extensão da sua identidade, mas agora sim uma encarada própria e uma compreensão própria para o conceito de humanidade. E o interessante é isso vir como um deslumbre da mãe, por muitos sentidos, tanto pelo paralelo com Edward, pelo deslumbre da alquimia, pela figura da mãe, na ausência do pai, quanto porque isso é o delírio infantil de uma criança de 350 anos. Numa definição de identidade que vem através não do pai homúnculo e nem do seu pai real, mesmo que seu nome, Selim Bradley, seja advindo do nome de King Bradley, o seu pai, em nome, tudo que vem através dele é da Senhora Bradley, uma personagem que, pelo que eu me lembro, nem é mencionado no nome do mangá. E é isso que modifica consideravelmente seu personagem. A admiração pelos laços que podem ser criados pelos humanos e pelo que eles fazem através das próprias emoções, enquanto ele se distancia dele e considera que ele não está fazendo nada de uma forma emocional, como se ele fosse alguém racional, alguém alienado dos traços humanos e só segue o script de forma lógica para a ascensão do pai. O que é também muito obviamente contraditório quando ele é um dos personagens que mais age pela emoção ao longo da série e que mais é dominado pelo próprio pecado. Uma parte que foi descartada no Homem do Frasco justamente por ser humana demais. Uma criatura superior sendo sobrepujada o tempo todo por quem eles consideram inferior. Um ser de 350 anos sendo realizações deles infantis em virtude das suas próprias conexões. Primariamente a conexão mais básica de qualquer ser humano, a conexão com a mãe e a conexão com o pai. E um orgulhoso egocêntrico que volta todo o seu orgulho e todas as suas atitudes a um ego que não é o dele. Mas a coisa mais interessante para se entender a verdadeira contradição de Pride, os verdadeiros elementos do personagem e o que ele representa dentro dessa temática são seus paralelos, o seu paralelo principal. A pessoa que se sobrepujou a ele e a figura inferior, tanto admirada pelo Selim Bradley como sacrifício, o homem com determinação, uma das pessoas que foi longe a ponto de quebrar a lei do próprio universo, apenas pelas suas feridas emocionais, utilizando suas falhas para tentar se contrapor ao mundo, e o alquimista celebrado por Selim em uma cena de alívio cômico no mesmo mangá.
Edward Elric. Se Selim Bradley se define a partir do momento que ele entende que ele tem uma mãe, Edward se define como personagem e define toda a sua jornada a partir do momento que ele vê que ele não tem mais uma. O fato da mãe dele partir e deixar ele e o irmão sozinho é o que define todo o mangá e toda a jornada dele como personagem. A tentativa de substituir a vida, que era tão importante para ele, e a partir desse momento a desvalorização e não compreensão do funcionamento dela, simbolizado em seus traumas e delírios infantis de trazer sua mãe de volta com alquimia, uma alquimia não estudada e uma ciência proibida, que faz ele perder tudo. O irmão dele perde o corpo e ele perde duas partes, o braço e a perna. E é importante e interessante pegarmos a versão do mangá desse flashback, porque apesar do Brotherhood adaptar bastante fielmente, eu acho que tudo muda quando a gente vê a ordem do mangá, o que é pelo menos muito importante para esse vídeo. Enquanto em Fullmetal Alchemist Brotherhood e no Fullmetal Alchemist 2003, o flashback da perda da mãe deles era mostrado no começo da obra, lá pro episódio 2 ou 3, no mangá tudo é demonstrado quando eles vão conhecer a professora e explicam toda a história pra ela, iniciando na perda da mãe deles, passando pelo arco de treinamento, onde eles aprendem a vida e o funcionamento dela, as pequenas partes, como nós estamos todos conectados a um todo, entendendo que a alquimia é a manipulação e compreensão das formas de vida, e entendendo que todos eles são apenas pequenos pedaços que formam um todo, e que apesar da insignificância no plano total, os sentimentos carregados deles se transpõem por eles mesmos. E essa ordem é particularmente importante porque demonstra a lição aprendida e logo após como eles ignoram essa lição, como eles não compreendem ou realmente levam a fundo, porque estão presos a esse desejo de ver a mãe de volta. O que é exatamente o que o orgulho faz. A compreensão da vida em Fullmetal é muito importante e é exatamente o que define todos os personagens, como eles lidam com a própria vida e a como a natureza dos humanos está intimamente ligada a todos esses conflitos e como elas podem ser resolvidas e entendidas dentro dessas relações. O entendimento da vida como um valor especial, mas também infinito, e também o entendimento da vida como um pedaço em que todas as partes são importantes e devem ser admiradas de alguma forma. Enquanto o Pride admira os humanos, entende ele, elogia suas vontades, entende a determinação deles para seguir um objetivo, ele ainda assim segue o que seria o oposto disso. Mesmo vendo as coisas à sua frente que poderiam levar à resposta, ele segue as próprias falhas que defendem sua segurança, falhas que também ocorrem pela projeção da sua figura superior, o seu pai. Igual a Edward, de certa forma, que tudo que aconteceu a ele foi justamente pela ausência do seu pai. A diferença de Edward e Selim nesse pequeno período da história é que um quer transcender a vida por manipulá-la, e o outro quer transcender a vida por uma manipulação própria, mas também do pai pela sua projeção de identidade. E mais importante do que isso, tanto Edward quanto Alphonse são inimigos naturais do Pride, não apenas pela forma como eles são individualmente ligados ao maior inimigo do pai dele, mas também porque eles são inerentemente individuais. Enquanto Selim não, mesmo que o Selim possua uma relação que apenas ele tem, ele não enxerga um horizonte para ela. Edward e Alphonse enxergam um horizonte para além da defesa da humanidade no dia prometido, um horizonte para eles, um horizonte com eles definido como identidade virtual da vida e perseguindo eles como ser humano. Além de tudo, como Alphonse diz em uma das cenas mais importantes tematicamente do mangá, enquanto fala com Kimberly, em uma luta que inclui tanto Kimberly quanto Pride quanto Alphonse, ele segue a alquimia porque ele considera o correto e porque ele considera que sempre existe uma nova etapa de estudo para se progredir. Que ele pode continuar evoluindo e buscando encontrar a verdade por trás da verdade. A resposta para salvar o mundo e recuperar o corpo dele. Ele não precisa necessariamente descartar um. Enquanto o orgulho descarta sua personalidade separada como uma pessoa individual apenas para seguir as vontades do seu pai. E talvez a parte mais importante do vídeo se mencionar especificamente a Edward e a como isso ocorre exatamente num conflito contra o orgulho, é voltarmos em um capítulo anterior do mangá, que apesar de soar meio aleatório pelos acontecimentos, é indiscutivelmente um dos momentos mais tematicamente importantes da série. O momento em que o Willy precisa cuidar de uma mulher grávida e ajudar o bebê a nascer, e Edward não pode fazer nada. Ele ainda não era capaz de lutar com a vida como a Miri era. Com a pessoa que deu o braço a ele e que no momento que ela vai matar o Scar, ele diz que não e que o braço dela e as mãos dela servem apenas para dar a vida. O ato de conceber, dar e entrar em paz com a vida dos outros, é um dos mais bonitos do mangá de Fullmetal Alchemist como um todo. Além de tudo, a ressignificação da vida, a redenção, a forma de lidar com os próprios erros e se sobrepor a ele, como o Hohenheim faz. E então, como parte mais importante da completude do seu arco de personagem, e também da completude da temática final de Hiromu Arakawa, Edward destrói o corpo de Selim e dá nascimento a um novo. Como um espelho de uma criança que não sabia lidar com o próprio pai e com a própria mãe, e que se considerava conhecedor da vida, um por estudar e o outro por ser fruto da alquimia, a solução final era reconhecer que ele era apenas uma criança, confusa e perdida,
que tenta se apoiar nas próprias ideias numa tentativa de se compreender como algo maior do que é. O orgulho contraditório de alguém que considera seu pai, alguém que literalmente o abandonou porque considerava que não deveria ser parte dele, como um ser superior e também considerava ele como essa extensão, como um ser superior a todos, mas que no fim era um descarte artificial de alguém que não queria ser humano, assim como o Pride se afastava de ser humano. Mas é impossível se afastar das relações humanas, e a forma de evoluir e seguir em frente não é seguindo suas próprias falhas e as ignorando, colocando elas como uma serventia a você, e sim compreendendo seus erros e aprendendo como seguir em frente através da vida, superando e criando novos laços e conhecimentos pelo prosseguir e pelo estudo da vida. Fullmetal pode ser um mangá com questões complexas, mas também é um mangá de soluções simples. As realizações finais do protagonista são apenas aberturas de porta. A primeira é a abertura da porta de orgulho para encontrar Selim, destruindo seu corpo com alquimia e reconstruindo parte do garoto Selim Bradley apegado à mãe, um minúsculo bebezinho que poderia crescer e finalmente criar as conexões que ele não foi capaz de criar pela projeção de identidade de seu pai. E a segunda porta, sua própria porta da verdade, que ele quebra para ver o alto, compreendendo a alquimia e a vida para além das transmutações e vendo a verdade por trás da verdade. O que foi deixado para além do conhecimento obsessivo sobre a verdade e sobre ele querer trazer sua mãe de volta, uma compreensão não sobre o que está longe, o que o pai buscava, o que o orgulho queria que o pai buscasse e se sacrificava por ele, mas sobre o que está perto, o que havia sido deixado para sua mãe e que ele poderia conviver agora finalmente, guardado por trás da obsessão doentia que poderia ser a ressurreição de uma vida, mas que por trás estava a determinação e o amor de seguir a vida representada em algo. Então o orgulho, o Selim Bradley por trás de orgulho, a máscara do pai, que agora era apenas o filho da senhora Bradley, a criança que poderia se envolver e finalmente crescer os laços que ela nunca deixou que crescessem. E é por isso que para mim Selim Bradley é tão importante. Ele é Edward, abandonado pelo pai, mas ainda assim buscando um símbolo em sua perseguição, seja seguindo seu próprio pai ou seguindo a figura da alquimia. Ele é como Alphonse, o garoto salvo por uma das únicas pessoas que poderia o compreender, e ele também é Fullmetal Alchemist, uma história sobre a vida e a humanidade, as suas tragédias, suas bênçãos e suas formas de seguir nela. Em uma história cuja mecânica principal é sobre transformar e retransformar objetos, Selim Bradley é quem transcende e reinicia sua própria vida em busca de uma nova visão.